E estamos aqui hoje fazendo uma live, uma reunião com as irmãs. E o assunto vai ser muito bom, meninas. Vou aguardar as irmãs entrarem. Nós estamos aqui com a intenção de continuar a nossa leitura de Mulheres em Apuros. E hoje nós vamos falar sobre sentimentos feridos. Oi, Geralda! Vamos lá, as meninas entrando. Nossa, esse assunto de irmãs, segura aí a cadeira, porque nós precisamos ouvir isso. Olá, Sara. Boa noite. Boa noite. Tô Tudo falando bem? aqui. Tudo bem? Tô falando para as irmãs aqui, ó. Segurem na cadeira, porque esse assunto a gente precisa ouvir, né? Aham, precisa. Primeiro a gente, né, Fer? Depois A passar gente. para adiante. É. Oi, Flávia, boa Oi, noite. Flávia, boa noite. Boa noite. Oi, Vamos lá? Geralda. Mais Muito pessoas bem. entrando. Colocou o link lá no grupo, Fernanda? Tem que mandar o aviãozinho. Irmã, ô Gê, eu não sei se a Gê vai. Põe o aviãozinho lá no grupo das irmãs. Você sabe pôr? Deixa eu tentar aqui. E aí, meninas? Ah, não, Tudo aqui eu não certo. consigo, não. Tem que ser O as áudio tá irmãs que bom, estão Fernanda? assistindo. Oi? O áudio tá bom? O áudio? Pra mim tá ótimo. E Eu você, tô te ouvindo Flávia? bem também. Tá bem. Tá bem? Agora eu uso Tá. esse recurso aqui, porque aqui é muito barulho e Hum, aí fica melhor. tá Então, certo. nós hoje vamos dar continuidade no livro Mulheres em Apuro. Para quem que tem esse livro e está acompanhando agora, pegue seu livro. Nós estamos no tópico 5, que é da página 73 em diante, e vai falar sentimentos feridos. Uhum. Só que Pronto. antes... Hã? Só que O antes... áudio caiu aqui pra mim, mas voltou. Porque tem uma irmãzinha me ligando. Acontece. Eu acho que ela vai ligar de novo, mas tudo bem. Ai, Senhor. Então vamos começar assim, orando, né? E aí a gente inicia o livro. Certo? Qual das irmãs quiserem orar? Você ora, Flávia, para nós? Oro sim. Senhor, nosso Deus, grandioso, eterno Pai, aquele que criou todas as coisas, nós nos colocamos agora, ó Pai, nessa reunião para conhecer um pouco mais do Teu reino. Pedimos a Ti, Senhor, a direção neste livro, nessa leitura, que haja edificação e que haja, Senhor, crescimento e tudo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Que nós possamos ser mulheres, esposas, mães, mais virtuosas, como convém a Ti, meu Deus. Nós te agradecemos e pedimos o Teu auxílio nessa hora. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Ah, nós vamos... estamos lendo esse livro, Mulheres em Apuros, e ele trata dos pecados que nós, mulheres, precisamos ser confrontadas, que é um livro para nós, né? Já passamos por vários, né? Fofocas, ligações idólatras, manipulação, e hoje nós vamos tratar um pecado que fala sobre sentimentos feridos. Imagino que pode ser falado como um ressentimento, né? Alguma mágoa nesse sentido. E a introdução, vamos começar agora, que fala assim, que diferença faz a intenção dele? Sentimentos feridos é o assunto. A Marta, ela começa falando
sobre quando ela era criança, ela não lembra dos pais dela falando isso. Nossa, você feriu meu sentimento. Ela não lembra disso. Mas ela foi crescendo e ela começou a viver isso. Ela começou a se sentir ferida por algumas coisas. Ela passou a encontrar pessoas que qualquer coisa ficam ressentidas. Então, ela vai considerar alguns exemplos. São vários, para quem tem o livro, né? São vários exemplos que ela vai colocar aqui. Mas eu vou citar alguns. Se eu tiver, aí depois vocês podem completar a minha introdução, se você achar aqui, né? Uhum. Mas eu percebi que ela vai aprofundar várias situações na vida de uma pessoa cotidiana, que ao decorrer desse livro nós vamos abordar muitas coisas, mas na introdução eu vou citar aqui, por exemplo, algumas frases. Ele me envergonhou deliberadamente na frente dos meus amigos. Isso feriu meu sentimento. Então, é uma pessoa que às vezes não aceita alguma brincadeira, né? Por que minhas amigas não me convidaram para ir na lanchonete? Então ela ficou ferida porque ela não foi convidada para alguma reunião. Eu jamais a trataria como eu fui tratada. Então, às vezes, às vezes não foi verbalmente, mas uma atitude de uma pessoa que ela não faria a mesma coisa, ela ficou ferida. Eu não faria isso. Uhum. Então ela já fica magoada, já guarda aquele ressentimento, já fica remoendo aquela situação. E nisso, se vocês estiverem acompanhando, são vários, né? Vários exemplos que ela dá. Certo? Então, a introdução é sobre praticamente isso. E agora, a partir de agora, o que nesse capítulo vai tratar? O que são sentimentos feridos, a definição, o que causa esses sentimentos, né? O que a Bíblia ensina a respeito de como superar esses sentimentos. Então, ela vai também abordar nesse esboço como nós vamos superar os sentimentos, os sofrimentos causados intencionalmente, e ela vai mostrar alguns tópicos, como que nós vamos superar, lógico, somente com a palavra de Deus, né? E ela vai citar os versículos para nos ajudar. E também como superar os sofrimentos que não são causados intencionalmente. E é isso que nós precisamos aprender esse discernimento, igual a gente já conversando, né, Sara, ali antes. Uhum. E essa inteligência, né, de discernir se aquilo foi causado intencionalmente ou não, o que vai nos proteger, o que vai proteger nosso coração, de não ficar inflamado, né? Então, esse tópico é maravilhoso, né? Que nos trata feridas, né? Ressentimento. Quando eu li esse tópico, eu falei, gente, tanta coisa que eu sofri que não precisava ter sofrido se eu tivesse me alimentado dessa palavra, né? Então vamos começar. Esse capítulo, quando eu estava lendo, foi um discernimento muito bom da Marta, o discernimento que o Espírito dá, né? De inserir um capítulo dessa natureza nesse livro, porque ele trata particularmente de inteligência emocional. Como a gente ordena os nossos sentimentos, como a gente ordena as nossas emoções, o que a gente tem que dar espaço para a gente sentir e o que a gente não tem que dar espaço. Como que tem que ser o nosso emocional à luz da Bíblia, o que Deus orienta, como eu devo proceder, o que eu devo me permitir sentir e o que eu devo limpar da minha mente. Então, um capítulo num livro tipo esse, né, que ajuda as mulheres a lidarem com os nossos problemas que acontece com a gente na nossa rotina, um capítulo sobre inteligência emocional, para nós mulheres que somos consideradas, né, as emocionais e os homens são os racionais, eu achei um capítulo muito bom, que ajuda a gente a ordenar
sentimentos, as emoções, e colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque às vezes a gente dá uma proporção muito grande para coisas que não precisavam nos ofender. E aí, então vamos pular. Não vamos pular os assuntos, não. Deixa eu só Deixa eu começar aqui. Esse capítulo, ele começa. Essa é a Sara. O capítulo, ela começa definindo o que seria esses sentimentos feridos, né? E eu grifei duas frases aqui que foi o que me marcou mais. Ela diz assim: sentimentos são emoções, e emoções ocorrem depois que pensamos em algo. Então, ela está dizendo aqui que parte da nossa cabeça, né? Você está pensando em alguma coisa e logo o seu coração vai sentir alguma coisa a partir daquele pensamento que você teve. Né? E esses pensamentos vão disparar certas emoções, né? E elas podem ser boas ou ruins. Aí embaixo ela diz assim: o dicionário Webster define a dor emocional como aflição ou angústia mental. Ou seja, você sente no seu coração, mas também sente na mente, né? É uma aflição e uma angústia mental. Então, não sente só no seu coração, parte da sua cabeça, e as emoções você aflora no seu coração, mas você também sofre no cérebro, né? E ela continua assim: a dor emocional que experimentamos quando os nossos sentimentos são feridos, essa dor, ela pode variar em intensidade, de leve a esmagadora, né? Aí aqui ela começa a discorrer sobre a questão dos sentimentos feridos, né? Como que cada pessoa sente cada coisa. Porque às vezes numa mesma situação, eu posso nem me importar, a Flávia pode ficar um pouquinho dolorida e a Fernanda pode ficar: nunca mais olho naquela pessoa porque ela me feriu profundamente, eu não quero nem contato com ela. A partir de uma mesma situação. E como que a gente ordena essas emoções? Porque se a situação é a mesma, por que afetou nós três de formas tão diferentes? O problema está na situação? O problema está no meu coração? O problema está na minha mente? Como que eu vou encarar isso a partir da Bíblia? E é isso que ela vai ensinar nesse capítulo, né? E aí ela entra dizendo, né, que a Bíblia, mais uma vez, tão maravilhosa e perfeita, ela escolhe dois exemplos de dor, né, que estão citados na Bíblia, que é a dor de Deus e a dor de nós, como pessoas. E, Flávia, você quer continuar? Quer ler os versículos? Pode continuar. Pode continuar o seu raciocínio, pode. Aí ela cita dois exemplos de dor. E uma ela usa a pessoa dolorida como eu, e a outra ela usa a pessoa dolorida como sendo Deus. No exemplo primeiro, ela cita o livro de Ezequiel. É um trecho grande. Posso ler? Ou Pode. Tá? Deus está falando assim para o povo de Israel. No livro de Ezequiel, capítulo 6, os versículos de 7 a 9. Está dizendo assim: os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim, os que dentre vós escaparem entre as nações por onde forem levados em cativeiro. Pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Aí, esse é o primeiro exemplo que a Marta deixa, né? Do Senhor Deus ser quebrantado, né? Que nem diz aqui, pois me quebrantei por causa do seu coração. Então, a dor que a gente sente, por conta de N motivos, né? Os nossos sentimentos feridos, Deus também sente, né? Tanto que ele sentiu isso em relação ao povo de Israel. Tem um comentário bíblico desse versículo do Matthew Henry, que fala que é uma aflição santificada. Acho tão lindo. Que é uma mistura de juízo com misericórdia, esse versículo. E vocês querem fazer mais algum comentário? Porque se deixar, vixi, você tem que me cutucar aqui, ó. Senão... Não, você tem que concluir seu raciocínio, né, Flávia?
Então, aí ela diz, né, sobre o sofrimento do próprio Deus, e ela vai na raiz da palavra, porque Deus usa uma palavra pouco usual aqui, né? Me quebrantei por causa do seu coração dissoluto. A gente costuma falar que a gente ficou triste, a gente ficou com raiva, a gente ficou chateado, mas a gente não fala me quebrantei, né? E Deus, se ele escolheu essa palavra, porque essa era a palavra perfeita para definir o que ele Sim. estava querendo demonstrar. Aí ela diz assim, ó, quebrantar significa desgraça, humilhação, vergonha ou opróbrio. E aí Deus estava sentindo tudo isso. E por causa de uma ação do povo de Israel. E será que ele sente a mesma coisa por causa de alguma atitude nossa, por causa de, né, de alguma coisa que a gente Uhum. faz, né? E aí É. eu fiquei pensando nisso quando eu li essa parte do capítulo. E o segundo exemplo que ela dá é sobre tristeza, os sentimentos feridos, né? A gente falou de Deus, agora nosso. E ela deu exemplo lá na igreja primitiva, quando eles não podiam comer carne por conta da Sacrificado, né? consciência do irmão mais frágil, do novo Uhum. convertido, né? E aí ela dá o exemplo de Romanos 14:15, que diz assim: se por causa de comida o teu irmão se entristece, aí a palavra que usou foi entristece, né? Já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E essa palavra grega para entristecer significa causar tristeza, aflição ou ser transformado num indivíduo pesaroso. Olha só, né? Deus, ele ficou. A parte do sentimento de Deus era sobre vergonha e humilhação pela traição do povo de Israel. E a gente é tão mais simples, né? A gente fica triste e descaído quando a gente está com sentimentos feridos, né? E aí ela começa a discorrer que nesses dois exemplos que ela deu, só tem uma frase muito legal aqui que eu queria ler para vocês quando eu lembrei dela quando eu estava lendo esse trecho. É uma frase do Spru e diz assim, ó, é uma pergunta: por que acontece coisas ruins com pessoas boas? E Hum. ele responde assim, bem, isso só aconteceu uma vez. E essa pessoa se ofereceu como sacrifício. Então, a única pessoa boa que pisou nessa terra foi o Senhor Jesus. Todos nós que a gente considera que alguém fez uma Esse é o injustiça com a Screw, gente, gente. Ele é demais. cirúrgico, né? Cada Lá frase. no ponto. Ele é Aí, demais. essa frase coloca as nossas tristezas em perspectiva. Porque quando eu li esse versículo, eu pensei assim, gente, os irmãos lá, eles só estavam comendo a carne. Por que, que o outro foi ficar triste porque o outro tá comendo a carne? E aí você se coloca assim, gente, mas não precisava do outro ficar triste, eu ter que deixar de fazer uma coisa que não é nem pecado, porque o outro ficou triste. Aí a gente se sente injustiçado, né? Estão ferindo os meus sentimentos. A Marta fez questão de citar o versículo de Romanos, que diz assim, ó, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, você está falando que a sua comida, o que você gosta de comer, é mais importante do que o sacrifício de Cristo para aquela pessoa? E que você é tão bom que está sendo injustiçado, sendo que É. a única pessoa de bom que existe, que já pisou na terra foi Jesus? Não coloca as coisas em perspectiva? Mas Coloca, né? assim, você vê que esse versículo que a Marta colocou, essa passagem, ela vai tratar os dois lados, né? Uhum, Ela vai tratar quem está sendo a pessoa que está causando esse constrangimento no outro, esse uhum, sentimento, e também refletir nós que estamos, às vezes, sendo feridos e sentidos por coisas que a gente tinha que obter, que a gente tinha que afastar esses pensamentos. Então, vai uhum, tratar esses dois lados, né, Flávia? uhum. Uhum. É isso. Aí, só para concluir essa parte, que aí depois eu não vou falar mais nada, não vou falar mais Mas, nada. Ai, vai meu Deus. Só para concluir essa parte, eu grifei uma parte. Aqui, ó, meu grifadinho aqui, ó. Esse Você daqui, para cobrará, mim, Sara. Você vai falar assim. falar assim.
Ah, olha só, esse grifado dela, pra Hum, mim, já me aguçou a minha curiosidade sobre o restante do capítulo. Ela diz assim, ó: independente da ação de machucar ter causado aflição, dano, humilhação ou vergonha, os exemplos bíblicos que a gente analisou, né, que foi o de Deus com o povo de Israel e o dos irmãos, né, um sendo entristecido pelo outro por causa de comida, é, os que temos analisado, aconteceram por causa de pecado. Sofrimentos devido a pecado geralmente são intencionais. Mas hum, há outro tipo de sofrimento que não é intencional. Em outras palavras, não existe a intenção de ferir, mas a situação é interpretada como se houvesse tal intenção. Então, ela disse aqui que tem hum. dois tipos, né? Tem aqueles sofrimentos que são intencionais, que são iguais ao que ela citou aqui, que são causados por pecado na maior parte das vezes, e são aqueles que não são intencionais. Quem ficou ofendido interpretou com dor, Interpretou. como se fosse uma ofensa. E é desses dois sofrimentos que ela vai falar no capítulo. Aí ela começa É. falando sobre os sofrimentos causados intencionalmente. E como que a gente deve se portar diante deles, né? E aí ela deixa 8 princípios. Que quem quiser ler, fica à vontade. Então, isso tudo realmente nós precisamos sim sempre rever esse livro, né? Uhum. Porque Sempre. esse livro, na hora que ela, até no começo desse tópico, ela fala que ela, ao aconselhar muitas mulheres, ela percebeu que muitas mulheres estavam tendo esses sentimentos feridos. Ela fala que ela começou a compreender que a necessidade de tratar isso, né? Uhum. De tratar. Então, é muito importante nós mergulhar mesmo nesses versículos e pedir ao Espírito Santo para nos curar e para nos capacitar, né, a ter esse discernimento, porque só vem dele esse discernimento, essa sabedoria. Então vamos começar a essa continuidade, né? Flávia, continua então superando os sofrimentos causados. Pode falar, irmão. Isso que você está falando, Fer, é verdade, né? Ela foi muito agraciada, né, pelo Espírito Santo para tocar num ponto desse. Porque esse é a causa de muitas famílias ser destruídas, muitos Sim. relacionamentos, pais e filhos, né, mães com filhos, amigos, né, por causa de um sentimento que foi ferido, né? E ela deixou esse texto, essa parte, assim, como é uma coisa muito preciosa, porque nós temos na palavra de Deus, né? Nós temos o ensinamento de Deus. Só que quando vem aquele sofrimento, a gente fica tão envolvido na circunstância que a luz da palavra parece que ela ficou ofuscada. E a gente acaba se esquecendo, né? É. Então, Uhum. superando sofrimentos causados intencionais. Esse sofrimento intencional é quando a pessoa pecou, quando ela agiu de má fé, quando ela quis magoar, quando ela fez para ofender, né? Quando ela Uhum. fez mesmo para cutucar a ferida, ela fez com maldade, né? E mesmo nesses sofrimentos que são pecaminosos, Deus nos dá a saída, Deus nos dá a direção, né? Deus nos dá a solução, como nós vamos agir, né? Deus nos mostra a nossa atitude, como que a gente deve agir, né? Então, ela diz aqui, esses sentimentos pecaminosos, eles podem acontecer em forma de difamação, xingamentos, comentários e ações maliciosas ou ameaças cruéis. Isso acontece muito. Isso Uhum. acontece muito, né? Difamação, né? Comentários, Sim. ameaças cruéis, né? Ah, se você Não, não fizer isso para mim, né? Ah, só
Então, nessa circunstância, a gente vê que muitas vezes nós pecamos, né? Ou outras pessoas cometem esse pecado, né? Então, aqui ele diz que qualquer que ela diz que qualquer que seja a forma, você pode superar. Nós podemos superar. Glória a Você Deus, vê, né? assim, que glória a Deus. Você vê que tem pessoas que sofrem mesmo. Mesmo. Sofrem muito. Ela fala né, que a Sara como colocou aqui no começo que ela leu. A intensidade desse sofrimento varia de leve, né, para esmagadora. E ela até pôs assim, a dor dos sentimentos feridos pode ser tão grande a ponto de você não conseguir dormir. E por causa do pensamento... Ai? Não conseguir dormir. E por causa do pensamento acerca de como a outra pessoa machucou você. Então, a palavra que falou assim, de leve ou esmagadora, gente, isso é terrível. Às vezes, ainda mais quando não é intencional, né? Que você não dorme por causa de uma coisa que você acha que é, né? E você fica remoendo aquilo. Você fica remoendo aquilo. Eu achei. Então, essa parte realmente a gente precisa ser curado e ter essa inteligência emocional, igual a Sara falou, para não sofrer tanto, né? Não sofrer, ter um equilíbrio. Né? E o bom, Fernanda, é que ela listou, né, esses 8 princípios bíblicos e Deus é tão perfeito que não importa se o tamanho do seu sofrimento é leve ou se ele é esmagador. Os 8 princípios servem para você da mesma forma, né? E nenhum deles é fácil de ser aplicado, já adianto aqui. Nenhum deles é fácil. Não. Por isso que eu falei, é só o Espírito Santo. Eu vou lá, já resolver isso agora. Não é fácil, não. Nenhum deles. Ainda mais se o sofrimento é muito agudo. Mas tem uma parte aqui que ela diz, no princípio 3, que ela fala assim, que mesmo se você não tiver vontade de fazer, você vai lá e faz o que Deus está mandando você fazer. Eu grifei, Fernanda, porque às vezes, pelo menos quando a gente está muito imersa em nós, sabe? Quando a gente está muito autocentrado, ou seja, medindo todas as coisas a partir de mim, é difícil você ver senso no que Deus está te pedindo. Ou é difícil você ver qual que é a lógica de Deus mandar ser feito assim, sendo que não tem o menor sentido de ser feito desse jeito. Então, às vezes, quando você está nesse nível de sofrimento, se sentindo injustiçado, alguém te difamando, te fazendo mal intencionalmente, é muito difícil você sair do centro você mesmo e olhar como Deus sendo centro. Parece que o sofrimento vem e permeia, assim, rasga nosso coração no meio, que você não quer saber de mais nada. E é nessas horas que a gente tem que lembrar, Fer. É nessas horas que a gente tem que lembrar. E eu gostei que ela colocou tão pontual, tão prático, que você vai estar lá no meio do sofrimento e é igual a Flávia falou, às vezes o que a gente tem que fazer fica enevoado, sabe? Você tá tão imerso que você não lembra como é que você tem que fazer. Você parece que o sofrimento é tão grande que ele vai te engolir e você não vai conseguir sair dali. Você não vê saída. Não, e quando eu li isso aqui, gente, que eu li esse tópico, que você falou que não é fácil, eu falei, gente, a gente vê a nossa inabilidade, a gente não é capaz. Não é capaz, sem a graça de Deus. Não é capaz. Não, isso porque a gente não tá... Eu, pelo menos, não tô sofrendo nada agora, graças a Deus, tá tudo em paz na minha vida. Então, ó, a gente que tá em plena faculdade... Glória a Deus, irmã. Amém. Deus que sabe das orações, Deus que sabe. Se a gente que tá aqui com as plenas faculdades mentais já acha difícil colocar essas coisas em prática, imagina quando a aprovação sobrevier e quando você estiver lá no meio da turbulência ali... É agarrar na mão do Senhor e orar para o Espírito trazer à sua memória aquilo que pode dar esperança, aquilo que você tem, como você deve proceder, biblicamente te falando, para você sair desse buraco
e às vezes até essa experiência sua servir de ajuda para outras pessoas, né? Porque se Deus permite que a gente passe certas dificuldades e tenha certos sofrimentos, é para o nosso crescimento, é para o É. nosso amadurecimento, à semelhança de Cristo, né? Então, Eu ia vamos. pedir, ó, para quem está assistindo, tem 3 pontinhos aí embaixo, você tem como clicar e compartilhar, né? Você compartilha no WhatsApp, nos grupos, se você tem uma amiga que precisa ouvir isso, uma irmã. Eu vou tentar salvar, eu sempre falo tentar, porque a gente não sabe, imprevisto, né? Uhum, E a live vai ficar salva, mas compartilha aí para mais irmãs estar interagindo conosco. uhum. Vamos começar então com os princípios, que são 8, Vai a lá, gente tem. Flávia, continua aí, Flávia. Não, eu achei esse primeiro princípio, né? É interessante, é muito importante a gente colocar aqui que são princípios bíblicos, né? Sim. Isso aqui não é o que a gente acha, o que a gente pensa, ou que a autora do livro, né, a Marta, quis falar para a gente, não. Esse princípio é o princípio bíblico, é o princípio que Deus determinou, que ele deixou na Sagrada Escritura. E é isso que vai se cumprir, né? Uhum, Então, nesse primeiro princípio, ela diz: mostre amor a Deus e a pessoa que está pecando contra você. Então, esse primeiro princípio, ele é para ser colocado ainda quando o pecado é intencional, quando a pessoa teve intenção de te ferir, né? uhum, E ela citou, né, o versículo de Mateus, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, fazendo um breve resumo desse amor a Deus e ao nosso próximo. E eu achei muito interessante porque ela fez uma relação aqui com aquela parábola do servo, né? Que devia tanto para o seu senhor, o senhor chegou e não cobrou aquele valor. E perdoou aquela dívida. E aquele servo saiu e encontrou o seu conservo que tinha uma dívida menor. E ele não uhum, perdoou aquela dívida. E ele uhum, espancou, né? Aquele conservo. Então, aquela fala: se nós que somos pecadores e ofendemos tanto a Deus, e Ele nos perdoa todo momento, por que nós não vamos perdoar Ótimo. aquele que nos ofendeu, né? Quanto maior é o nosso pecado diante de Deus? Muito maior. uhum. Como diz a É. palavra, o que nós sabemos fazer é pecar, é errar, né? A nossa natureza é pecaminosa. Então, se a gente pensar dessa maneira, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo, né? Aliás, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o meu próximo. E se Deus tem me perdoado, então eu posso perdoar. Né? Então, eu Uhum, acredito que esse primeiro princípio já é uma arma muito boa para a gente não ter o nosso sentimento ferido. uhum, Para a gente conseguir superar, porque quem sou eu para Deus me perdoar? Então, se Deus me uhum, perdoa e Ele me abençoa, por que eu não posso perdoar o outro que me ofendeu? Né? uhum. Então, eu acho que esse primeiro princípio aqui é maravilhoso, Mas né? aí, E pode falar. pode falar. Pode falar. Acabou? Não, não quero interromper o raciocínio. Pode Não, falar? pode falar. Pode falar. Assim, essa palavra, a gente tinha um entendimento diferente, né? Que nem a oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. E assim,
aprendemos que o perdão vem de Deus, né? É o Espírito Santo em nós. Então, significa que nós fomos perdoados. Então, nós fomos perdoados primeiro. Uhum. Por isso que nós conseguimos perdoar. Uhum. E quando... Então, nós podemos, assim, fazer essa reflexão. Quando a gente está com o coração muito duro, carrancudo, não consegue perdoar mágoas de jeito nenhum. Não consegue perdoar aquela pessoa, não consegue, passa anos e ainda tá com aquela mágoa. Então, é interessante nós refletirmos, será que nós recebemos a salvação? Uhum. Será que nós somos salvos? Porque Você quem é salvo... Você foi, Fernanda. Você foi fundo aí agora. Você foi fundo agora. Então, porque se nós somos salvos, nós temos... não que vai ser facinho. Ai, tapa, perdão, não é isso. Mas nós temos que fazer essa reflexão. Porque nós só perdoamos porque nós somos perdoados primeiro. Porque o coração que está impuro, que está manchado, ele não vai herdar, né? O coração puro vai herdar. Então, se você está alimentando o seu coração com aquela mágoa, com aquilo que te feriu, e você está deixando aquela ferida, como você vai chegar diante de Deus no grande dia? Não tem como. O salvo, ele está em constante arrependimento de pecado. Exato. Todos os dias. Então, você vê que vai... Uma coisa que eu achei pode É terminar, interessante, só para concluir isso aí, Fernanda, é interessante que o salvo, ele conhece o seu pecado, ele sabe, ele tem isso dentro dele. Então, ele já vê assim que o pecado já não é mais do outro que te ofendeu, mas é seu de estar guardando. Né? Então, o outro pecou sim. Quão miseráveis somos. Isso. Mas eu também estou pecando porque eu não perdoei, porque eu não fui, não fui benigno, eu não estendi a mão. Né? Então, ele tem esse entendimento. Aí eu acho, é o tratamento que vem do Espírito Santo na nossa caminhada de santificação. Né? Que aí você já consegue olhar para o outro com misericórdia, né? Nossa, não precisava ter acontecido aquilo daquela forma, né? E aí você já começa a querer assim, né? Acolher aquela pessoa, já não tem mais aquele sentimento. É essa caminhada mesmo com Deus que vai fazer isso, né? Porque quando você tem entendimento de quão pecador você é e tanto que nós não merecemos a salvação e Deus vai lá, nos paga nossa dívida, perdoa, que você não tem como não perdoar, entendeu? Não é que é fácil, mas então se a pessoa é carrancuda, ela não passa 50 anos, tá falando da mesma pessoa, com mágoa. Essa pessoa tem que refletir, será que ela recebeu a salvação? Será que ela tem entendimento do tamanho do pecado dela? Embora, assim, a gente vê que existe graves pecados contra nós, talvez não nós, mas com alguém que passa, que não é fácil perdoar. Mas nós, diante dessa palavra, que ele nos... Essa passagem que a Flávia citou aqui, que a Marta colocou, né? É o remédio, então. É o remédio. É assim, eu achei o primeiro princípio, e se fosse só ele, já dava. Já dava. Tem muito nessa área. Eu tive a mesma impressão. Eu tive essa mesma impressão. Que ela já chegou, que nem se fosse uma peneira, sabe? Tipo assim, ó, tem esse primeiro princípio. Você passa nele. Se passar, aí você dá continuidade. Se não, já devia acabar aqui. Porque eu achei engraçado, porque olha só, a gente tá falando de sofrimento intencional. Alguém quis fazer mal para você. Foi. E aqui, que ela tá escrevendo? Pode continuar. A intenção da pessoa foi essa, foi te prejudicar. Por isso que ela é pecaminosa, né? Ela provém de um pecado, né? Às vezes aquela pessoa repra por aquela pessoa, mas você tem que... Pois é. E aí, ela tá falando desse negócio aqui, do primeiro